Foi no evento lá de Armando, foi? Eu? Eu não. Carlos Peruca, entrevista. Alô, amigos, boa noite. Está começando mais uma audição do programa Ponto a Ponto e estamos recebendo hoje Marília Reis, vereadora do Recife e candidata a deputado federal. Marília Reis é muita gente, deixa eu dizer logo no início aqui, que a gente escutou muita gente ainda pensando que Marília Reis ainda continuava candidata ao governo do estado. Não, ela já é candidata a deputada federal pelo PT de Pernambuco. Boa noite, Marília, muito bom recebê-la aqui e a gente fica muito feliz mesmo em tê-la aqui no Ponto a Ponto. Boa noite, Peruca, boa noite, Theo, que está aí organizando a mesa de som, boa noite a todos os espectadores, é uma alegria estar aqui com você num momento como esse, um momento de eleição, de campanha, e que a gente pode informar melhor ao povo de Carpina e de todo mundo que lhe assiste. Olha, eu iniciei o programa fazendo questão de citar que você é candidata a deputada federal pelo PT de Pernambuco. Pois é, eu acredito que muita gente acompanhou toda a movimentação política que houve, principalmente no último mês, para a retirada da nossa candidatura ao governo do estado. E a gente tem tido essa dificuldade de explicar às pessoas por que isso aconteceu. E realmente é algo muito difícil de se explicar. Tanto é que nós discordamos dessa decisão que foi tomada pela Executiva Nacional do partido. Nós recorremos a todas as instâncias que pudemos, fizemos todos os tipos de recursos, foram 3 recursos, inclusive um deles foi a votação aqui em Pernambuco, da base do Partido dos Trabalhadores, que escolheu por mais de 90% que nós deveríamos ser candidatos, deveríamos ter uma candidatura própria. Mas mesmo assim a Executiva Nacional manteve a posição de não ter candidatura ao governo de Pernambuco. Nós recorremos ao Diretório Nacional, que é composto de muito mais companheiros do Partido dos Trabalhadores, para que avaliassem. Não teve êxito o recurso. Depois recorremos a uma outra instância do partido e não houve sucesso também. Então, diante dessa realidade, Peruca, nós tínhamos que tomar uma decisão. E a decisão foi tomada em conjunto com diversos candidatos e candidatas a deputados federal e estadual. E a decisão foi que eu deveria ser candidata a deputada federal, porque a gente canalizou muita energia, a gente acumulou muita energia durante esse tempo. As pessoas tinham muita esperança na nossa candidatura, sonharam bastante. Para vocês terem ideia, a gente estava em primeiro lugar nas pesquisas. E foi isso que assustou muito o PSB, o partido do governador, que está aí tentando a reeleição. Eles têm, na verdade, um projeto de poder. Não tem um projeto de transformação de Pernambuco, tanto é que o Estado está esse caos que está aí. Então, eles fizeram todo tipo de articulação, de manobra, para retirar a nossa candidatura. O PT está num momento muito difícil da sua história. Nosso maior líder está preso injustamente, é um preso político, está preso, Lula está preso porque sabem que ele, sendo candidato, ganha a eleição. Então, o PSB exerceu muita pressão no partido nacional, dizendo que ou eles retiravam a nossa candidatura ou eles não dariam apoio à candidatura do presidente Lula nacionalmente. Depois viram que não tinha força, o grupo de Pernambuco, do PSB de Pernambuco, o governador, não tinha força política para levar o partido como um todo, para apoiar o presidente Lula. E resolveu colocar o PCdoB na articulação também. Então ficou aquele jogo, que eu sou contra, Peruca. Eu acredito que no momento político que nós estamos vivendo, nós não temos direito mais de fazer esse tipo de articulação, que não é condizente com o que as pessoas podem entender, que vai contra qualquer coerência em relação às posições políticas que nós tivemos nos últimos tempos. O PSB é oposição ao PT daqui de Pernambuco há alguns anos. Aliás, nós somos oposição ao PSB, por eles terem tomado um rumo
muito diferente do nosso. O PSB votou em Aécio Neves em 2014. O PSB apoiou o impeachment da presidenta Dilma. O PSB, em 2016, fez uma campanha forte em diversos municípios, difamando o presidente Lula, o PT, a presidenta Dilma. E agora, porque faz um governo ruim, quer se aproveitar da popularidade que o presidente Lula tem no nosso Estado. Então, discordamos de tudo isso, tanto é que eu continuo na oposição ao governador Paulo Câmara, ainda não tomei uma decisão se vou ou não apoiar alguém para o governo do Estado. Como vocês sabem, a gente está conversando agora, a gente estava com um projeto para Pernambuco, então não é do dia para a noite que a gente se sente representado por outro projeto. Assim como vários eleitores, vou analisar como vai se dar a eleição. Agora, uma certeza eu tenho, esse projeto que está aí, que está agora governando Pernambuco, não está dando mais certo, por isso que não há possibilidade de apoiar o governador Paulo Câmara. Mas no seu íntimo você não desistiu dessa caminhada de governar Pernambuco? Na verdade, Peruca, não é uma questão de Marília Arraes desistir. Eu não tenho direito... Como você disse, acumulou muitas energias, e o que a gente via nas ruas, sobretudo aqui na Mata Norte, é que a gente viu uma intenção de voto muito forte a seu favor. Nós estávamos em primeiro lugar em todas as pesquisas no Estado. E, na verdade, também, Peruca, não é questão de Marília Arraes desistir. Para a pessoa que representa uma ideia, tantos sonhos, tanta esperança, não cabe a mim sozinha desistir ou não. Por isso que eu sempre digo que essa eleição de deputado federal e esse mandato que nós vamos exercer tem um viés diferente do comum, de um candidato comum que vai, pede o voto, ganha a eleição, monta aquela base ali para tentar a reeleição de novo e tudo mais. Não. A gente tem um mandato que vai representar todo o Pernambuco. Foi muito tempo estudando o Estado, andando Pernambuco, conversando com as pessoas, conquistando a confiança das pessoas, para a gente, de repente, fazer aquele mais do mesmo. Não. Nosso mandato vai ser para defender Pernambuco, para acumular forças, para que o nosso sonho, a nossa esperança ainda continue viva e que a gente possa se fortalecer muito mais para ter um projeto de Estado como nós queremos, como nós sonhamos. O PT, muitos componentes do PT, de mandatos e não, estão divididos. Por exemplo, essa semana o prefeito Luciano Duque, que é seu amigo, que foi, junto com você, um grande batalhador... Me apoia em Serra Talhada. Não é assim? Um grande batalhador pela sua campanha ao governo do Estado, declarou apoio ao senador Armando Monteiro. Como você avalia isso? Pessoas do PT não querendo votar no PT. Não, as pessoas do PT querem votar no PT e vão votar no PT. Agora, a grande maioria não vota em Paulo Câmara. Isso daí é fato. Tanto é que nós tivemos uma votação interna e mais de 90% dos delegados, ou seja, dos representantes da base, eram 300 pessoas votando, escolheram por não apoiar o PSB por ter uma candidatura própria. E fora que o PSB massacrou demais o PT, aliás, qualquer adversário, né? Eles não aceitam a divergência, não lidam bem com quem pensa diferente deles, com quem discorda deles. E eu acho natural, não foi somente o prefeito Luciano Duque, ele liderou uma frente de diversos ex-prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, um grupo grande do PT e de outros partidos que aderiram à campanha do candidato Armando Monteiro. E eu entendo, a princípio não concordo, enfim, não concordo, o que eu digo não sigo essa posição, mas eu entendo que eles necessitam de um palanque em seus municípios e respeito totalmente. Agora, nesse momento, eu prefiro ter mais temperança, ter mais calma, porque é muita responsabilidade. Porque às vezes as pessoas dizem, você vai deixar essa intenção de voto que você tinha se dispersar. Eu digo, mas veja, eu preciso ter muita responsabilidade. Eu chegar a escolher alguém e indicar, olha, vocês que estavam me apoiando, votem em fulano de tal, em cicrano. Eu tenho que analisar muito bem antes de chegar e dizer isso para as pessoas. Porque vai que não dá certo. E aí a responsabilidade pode ser minha. Então eu preciso de mais calma, de mais tempo, para ir tomar essa decisão, assim como os demais. Até porque se eu estava candidata é porque não me sinto representada, não me sentia representada ainda por nenhuma delas. Vamos ver quem é que conquista o nosso voto, assim como dos demais eleitores. Guardou alguma raiva, alguma revolta de alguém por conta da retirada da sua candidatura ao governo?
Não, porque política não se faz desse jeito. A gente precisa fazer política com o pé no chão, com a cabeça, não com o fígado. Tem gente que usa o fígado para muita coisa na vida e não dá certo. Eu acho que a gente precisa se adaptar à realidade que a vida nos impõe. Isso é algo que exige maturidade, que exige tranquilidade para lidar com os problemas. E foi um problema que foi independente da nossa vontade. Se dependesse da nossa vontade, nós estaríamos construindo aí uma campanha vitoriosa para o governo do Estado. Mas estou muito feliz de poder disputar a eleição e representar Pernambuco na Câmara Federal num momento em que é necessário deputados federais combativos e que representem de fato o que o povo precisa, Peruca. Nós estamos aí vivendo um momento de desmonte dos direitos do povo brasileiro. A reforma trabalhista, que acabou com mais de 100 pontos da CLT, a reforma da Previdência, que está aí para acontecer e que quer acabar com o direito do trabalhador brasileiro se aposentar, o teto dos gastos, aliás, eles chamam gastos, nós chamamos de investimentos em saúde, em educação, em infraestrutura pelos próximos 20 anos. Nós temos que revogar essa PEC. Entre tantas outras medidas que dependem diretamente do Congresso Nacional e que nós vamos estar lá fazendo parte da história do Brasil. Acho que é uma grande oportunidade e estou muito feliz desse caminhar, e tudo vai acontecer no tempo de Deus, no tempo certo, e eu tenho certeza de que as árvores mais podadas são as que dão mais frutos, e a gente vai se fortalecer muito mais com esse processo. Essa votação do TSE, tirando Lula por 6 votos a 1 da candidatura, o PT recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Você acredita que pode surtir efeito essa? Eu acredito que pode surtir efeito, e mais, nós não podemos desistir do presidente Lula. Nós não podemos jogar a toalha em relação à situação dele, porque nós sabemos que Lula é um preso político. Então, faz parte denunciar essa prisão política, principalmente para nós, que temos condições políticas de fazer essa denúncia sem dar explicação a ninguém. A gente não precisa chegar e estar explicando, eu estava do lado de lá, mas agora estou do lado de cá, por causa disso, por causa daquilo, como o PSB faz. Como o governador deve fazer, porque estava o governador liberando impeachment, o presidente golpista Michel Temer estava em Geraldo Freire outro dia, falando que não precisou nem pedir a ajuda do governador, que ele já foi liberando os secretários para votarem a favor do impeachment. Ele disse que ele ajudou sem pedir. Ajudou, e fez parte das articulações. E agora tá gritando Lula livre. Lula está preso por causa do golpe que houve. Os direitos dos trabalhadores estão sendo caçados por causa do golpe que houve contra a presidenta Dilma, que ele apoiou. Então, não adianta, é muito ruim, Peruca, você ficar dando explicação do que não tem explicação. Muito mais, principalmente numa campanha política. A gente tem que fazer uma campanha política livre e sem estar com amarras, sem estar com o rabo preso, Agora, nada. Marília, você não acha difícil, por exemplo, o povo entender? O PSB foi o tiro de misericórdia no PT, no impeachment. De repente, o próprio PT procura esse pessoal do PMDB, está aí com junção política em vários estados, com aqueles partidos que ajudaram no golpe. Eu acho. É complicado, não é? Eu acho muito complicado o povo entender, tanto é que eu fui contra essa movimentação. E apesar de que, Peruca, isso é uma situação de Pernambuco. Tem outros casos, por exemplo, Cátia Abreu era do PMDB, mas foi uma grande aliada da presidenta Dilma, do presidente Lula. Então, o Brasil é muito grande, isso vai de estado para estado. O PSB da Paraíba, por exemplo, foi um aliado de sempre do presidente Lula, da presidenta Dilma, inclusive indo contra as orientações nacionais que vinham do partido. Mas aqui em Pernambuco, não. Aqui em Pernambuco foi que começou tudo isso. Então, é ruim? É. Tanto é que eu discordo. A Executiva Nacional do partido respeitou meu posicionamento de não fazer campanha para Paulo Câmara, de não subir em palanque, não pedir voto e ainda continuar na oposição, porque sabe que não dá para a gente tentar explicar o que é inexplicável para o eleitor, subestimando a inteligência do povo. O povo está ligado no que está acontecendo. Com relação a Pernambuco, ontem aqui com Maurício Rantes, que é candidato ao governo, que ele lhe elogiou muito, a gente perguntou ele aqui, se ele fosse governo, claro, para ele que é candidato ao governo, você será deputada federal e vai tratar também sobre esse assunto. Estamos vivendo um momento que o Estado investe quase 600 milhões por ano no combate, na prevenção, que não está surtindo efeito com relação a acidentes com pessoas que pilotam motos.
Você, como deputada federal, como pode ajudar o Estado a diminuir esse índice de custo de acidentes com as pessoas que pilotam motos? Para começo de conversa, Peruca, o problema das motos é decorrente do problema do transporte público, do transporte coletivo, que é ineficaz no Brasil. E hoje a gente tem aqui em Pernambuco um transporte coletivo que está a serviço das empresas e não dos usuários. Eu digo principalmente pela região metropolitana do Recife, com o Consórcio Grande Recife, quando você vai ver as integrações, são bem diferentes do que Miguel Arraes idealizou no começo, quando começou a implementação. É importante pagar uma passagem só? Mas o fato de as pessoas terem que ir para uma integração, enfrentarem aquela dificuldade toda para fazer a baldeação para outro coletivo, mesmo pagando uma passagem só, isso é muito ruim. A gente tem que colocar o transporte público a serviço da população. Por isso que a gente defende, por exemplo, a integração temporal, diferentemente da integração baseada em centros de convergência das linhas. E isso faz parte de uma luta nacional. A deputada Luísa Erundina, por exemplo, faz algum tempo que luta para que o direito ao transporte público, ao transporte coletivo, seja considerado um direito fundamental, incluído no artigo 5º da Constituição. E é um direito coletivo, assim como a saúde, assim como a educação, o direito ao transporte tem que ser considerado um direito individual e uma garantia individual prevista na Constituição. Marília, o internauta que está nos acompanhando, o seu eleitor, sobretudo, está naquela esperava que Lula fosse candidato a presidente. Tem o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad. Você acha que ele, por ser desconhecido, pode prejudicar? E mais, a demora para decidir, porque não decidiu ainda foi recorrer ao Supremo Tribunal. Essa demora não pode prejudicar a caminhada de Haddad como candidato titular? Além do eleitoral, a gente precisa ver muito o político. O que é que está acontecendo? Não é somente Lula que está sendo criminalizado. O que está sendo criminalizado é o projeto que Lula representa. É o projeto que foi colocado em prática no Brasil e que mudou a vida de tantas pessoas. Então, as pessoas vão entender, sim, que Haddad é a representação desse projeto na impossibilidade de Lula continuar. O que a gente não pode é dizer, Lula, fica para lá, que não vai dar tempo, que a gente vai precisar ganhar essa eleição logo, vamos botar Haddad. Não. A gente não pode abandonar o presidente Lula e eu sou totalmente favorável de ir até os últimos recursos, as últimas instâncias. Mas não pode chegar no tempo... A campanha é curta. Mas a gente está fazendo a campanha por ele. Lula, quando estava para ser preso, disse que ia andar pelos nossos pés, ia falar pelas nossas bocas. Eu, particularmente, todos os dias, eu acho que eu faço mais campanha para Lula do que para mim, e diversos companheiros estão também se comportando dessa maneira. Estou muito confiante de que o povo vai reconhecer, sim, qual é o projeto que representa a realidade que a gente quer, que vai fazer o Brasil feliz de novo, e a realidade que está hoje sendo colocada em prática e está com diversos representantes que querem continuar com esse desmonte do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro, como está acontecendo. Marília Reis é candidata a deputada federal pelo PT de Pernambuco, é atual vereadora do Recife e agora é candidata a deputada federal pelo PT. Marília, você está vereadora. O que você não conseguiu apresentar de projeto na Câmara que poderia transformar em projeto no Congresso Nacional? Tem muita coisa, Peruca, porque a competência legislativa, ou seja, o que o vereador pode fazer, é muito pouco em relação ao que o deputado federal pode fazer. Por exemplo, nós não podemos legislar sobre matéria tributária, não podemos onerar de maneira alguma o orçamento municipal, e deputados federais podem destinar emendas para diversas áreas, para prefeituras, para organizações. Então, a gente pode atuar diretamente na vida das pessoas. Pode legislar sobre matéria tributária. Hoje, o Brasil necessita de uma reforma tributária urgentemente. E vai ser muito bom poder ter a oportunidade de participar dessa discussão da reforma tributária, lutar contra a reforma da Previdência, lutar pela revogação da reforma trabalhista. A reforma política é algo importantíssimo, principalmente que inclua mulheres. Hoje a gente tem um parlamento em que menos de 10% das representantes são mulheres.
lá em Brasília. E a gente precisa de uma reforma política que dê possibilidade de as mulheres participarem mais, e que é mais difícil para a gente mesmo. Pelo que eu digo por mim, eu tenho uma filha de 3 anos, e fazer uma campanha, eu acredito que até a equipe mesmo estranha, que fazer uma campanha de uma mulher que é jovem, que tem uma filha, que tem uma casa, que tem toda uma dinâmica diferente de vida do homem, é mais difícil. Então, tem que ter formas de a gente incluir as mulheres, elas se sentirem mais à vontade no ambiente político, até porque a gente sabe que a divisão do trabalho em casa não é tão justa quanto a gente gostaria ainda. Então, tem muita coisa para fazer que eu não tive a oportunidade de fazer como vereadora, e eu tenho certeza de que vai ser muito bom participar dessas discussões importantes para o Brasil e para Pernambuco, lá no Congresso Nacional. Marília Reis destacou aí a mulher. A gente sabe que o Brasil tem mais eleitor mulher do que homem. A gente já teve uma presidente da República, tem a presidente do Supremo Tribunal Federal, tem a Procuradora-Geral, muitas mulheres ocupando cargos. Mas, Marília, a mulher deveria ocupar mais cargos. A culpa disso, na minha opinião, é da própria mulher, que a gente... Porque tem mais mulheres. Então a mulher deveria votar em mais mulheres. Não discriminando os homens, claro. Veja, eu acho que não se pode culpar a mulher. Isso é um problema da nossa sociedade. A sociedade mundial é machista. Brasileira mais ainda, nordestina mais ainda. E dizia Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser igual ao opressor. Então, a gente precisa fazer que as mulheres tenham mais sororidade. O que é isso? Solidariedade uma com as outras. Que as mulheres possam confiar mais nas mulheres, e que as mulheres também tenham a oportunidade de disputar a eleição. Muita gente fala mal do financiamento público das campanhas, mas para as mulheres está sendo muito interessante. Está chegando? Veja, primeiro, 30%, deveria, né? 30% do fundo tem que ser destinado a candidatas mulheres. E isso dá oportunidade de muitas companheiras que muitas vezes colocam o nome lá e não conseguem nem rodar seu material, nem uma gasolina para fazer campanha, tem a estrutura. E para nós, mulheres, até que temos chance de nos eleger, que temos mais chance do que outros, muitas vezes recebíamos menos do que companheiros homens. E agora não, agora a gente tem que receber mais. Tem que ter uma reparação nessa dificuldade que nós sofremos. Então tem muita coisa que a gente precisa fazer dentro da própria sociedade, fazer as mulheres participarem mais, terem a oportunidade de participarem mais e trabalhar a educação. Tudo começa pela educação. Para diminuir a violência contra a mulher, não tem como fazer isso sem ter uma educação que seja inclusiva, que os meninos na escola saibam que quando termina a bagunça na sala de aula, os dois têm que arrumar, não somente a menina, que os dois têm que participar das tarefas de maneira igual, que os dois têm os mesmos direitos. Quando se cria as crianças assim, fica muito mais fácil de criar adultos que se respeitam no futuro. Como Marília Reis está conseguindo conciliar o mandato de vereador e essa sua caminhada aí pelo Estado? Ontem você estava em uma rádio, eu estava acompanhando. Qual foi, Inácio, a rádio, o local, a cidade? Parnamirim. Não é brincadeira, você andou esse estado todo. Antes de você, logo no início, eu acompanhei você, estava na rádio de Monteiro um dia. Não é assim? Você foi na rádio de Monteiro, lá de Flávio José. E a gente acompanhando, digo, menina, porque essa mulher está andando? Só em 2017 a gente andou de carro, né? Andou mais de 60 mil quilômetros e a gente já está atingindo essa marca em 2018. Está sendo difícil, inclusive pensei em me licenciar. Ontem, por exemplo, estava previsto que eu chegaria na hora da sessão, mas aí furou um pneu, teve um problema, a gente teve que parar para trocar o pneu, chegou o outro carro que estava nos acompanhando e abasteceu o combustível errado, em vez de botar gasolina, botou diesel, enfim, aquela confusão terminou, a gente perdendo a hora da sessão e já me desculpei, justifiquei a ausência lá na Câmara, mas está muito difícil, a gente até estudou a hipótese de se licenciar, mas a tribuna da Câmara é importante também. E eu tenho que corresponder também aos eleitores que confiaram no nosso trabalho como vereadora do Recife. Marília, aqui assim, a gente fala, sobretudo a imprensa, a gente vive os bastidores que antecedem uma eleição, já estamos na eleição, e nem terminou, Everaldo, a eleição de 18, já estamos pensando em 20. Seria candidata ao governo do Estado, Marília Reis, agora é candidata a deputada federal. Já estão lhe lançando candidata a prefeita do Recife.
Isso é aquilo. Ela não foi governadora, vai ser prefeita do Recife. Claro que cada uma coisa em seu tempo. Primeiro vamos terminar a eleição de 18. Mas como é que você tritura isso na sua cabeça? Veja bem, Pedro, que isso aí é comum, as pessoas têm essa ansiedade na política, mas eu estou acostumada a ter muita tranquilidade em relação a esse assunto. Quem me ajudou muito no meu ingresso na vida pública, na minha primeira candidatura, em 2008, foi o ex-ministro, ex-deputado federal Fernando Lira, lá de Caruaru. Lira, grande Fernando Lira. Minha entrada na política, eu devo a ele. Claro que a militância política, tudo começou lá atrás, mas minha entrada na política eu devo muito a Fernando. E ele dizia, nunca cometa o erro de disputar uma eleição pensando na próxima. E isso eu segui sempre à risca, até porque a política é algo muito dinâmico. Então, tem muita gente ansiosa de nos ver disputando a eleição majoritária, mas a gente tem que ter calma. Em 2016 mesmo, assim que acabou a campanha, já começaram a falar que ia ser candidata a deputada, depois começaram a falar que ia ser candidata a governadora, tanto é que eu só encampei a pré-candidatura mesmo lá para maio de 2017. A gente precisa ter calma e analisar bem os cenários e ter responsabilidade com os votos que a gente conquista. As pessoas agora vão me eleger para ser deputada federal. E eu pretendo cumprir esse mandato inteiro, que a gente tenha a responsabilidade com cada um e cada uma do Estado com quem a gente conversar, que tenham a confiança de que a gente vai fazer um trabalho diferente. E o trabalho de quem conhece o Estado, de quem conhece o Estado como um todo. Peruca, é muito difícil você ter um deputado federal ou um deputado estadual que tenha andado o Estado inteiro como nós andando. E com a responsabilidade que nós carregamos de tanta esperança que as pessoas depositaram no nosso trabalho. E quem conhece Pernambuco do jeito que eu conheço, não tem como não se apaixonar pelo Estado. Não tem como olhar e dizer, é um Estado igual a qualquer outro. Não, Pernambuco é um Estado fantástico, com um povo que é aguerrido, um povo que tem muita garra e que tem muito potencial. E também não tem como deixar de se preocupar com o caos que está instalado em Pernambuco. Então, a gente quer fazer um mandato que consiga ajudar muito o Estado, defender muito o Estado nos próximos 4 anos. Você caminhou o Estado todo, conhece Pernambuco e já se fala, Marília, no Congresso e no país inteiro, esse assunto de criar novos municípios. Hoje eu escutei a imprensa falando, a imprensa de Pernambuco, isso já vem falando há muito tempo, que a gente poderia ter mais 20 municípios. Será que a gente comporta isso? É necessário haver um estudo muito aprofundado sobre como esses municípios vão se sustentar. Não adianta também ter um município que sustente somente do FPM. E são muitos assim ainda, né? Vamos analisar, né, ver qual é a atividade econômica daquela região, se está suprindo essa necessidade. E claro que tem distritos que são praticamente municípios. A gente que conhece o Estado sabe que tem pessoas que se identificam, não, eu sou de tal lugar. O nome do distrito não diz nem o nome do município. Mas a gente precisa ter responsabilidade com esse assunto. Tanto é que as últimas emancipações foram na década de 90, e no ano de 92, quando houve os plebiscitos para se emanciparem os municípios. Mas vamos participar, vamos ouvir em cada município, cada localidade que está com essa possibilidade de emancipação. Pode ter certeza de que, havendo esse debate no Congresso Nacional, eu, pessoalmente, vou a cada distrito conversar com as pessoas, analisar a situação econômica, tributária e política também do município e vamos, se for o caso, vamos encampar essa luta, lógico. Então, pode contar com a gente para conhecer de perto cada realidade, cada situação. Isso caberia mais para a zona, para a região norte, do lado do Amazonas, por ali, porque são municípios que têm quase 1.000 quilômetros de distritos para a sede, não é assim? É verdade. Essa semana aqui, Marília, a gente conversou aqui com o candidato Maurício Randes e ele falou um dado aqui que foi repercutido nos blogs da região, em tudo que é canto. Sobre o quê? Pernambuco, o governo vem maciçamente batendo que tem pago a folha dos funcionários em dia. Maurício disse, por outro lado, deve mais de R$1 bilhão a fornecedores. Pois é, Peruca, veja só, o Estado de Pernambuco hoje é um Estado que deve.
a gente tem mais de quase 1,5 bilhão de restos a pagar. O que são restos a pagar? Verdade. Dívidas que rolaram do ano passado para esse ano. Só com serviços da dívida, que se chama serviços da dívida, que é juros e amortização, nós gastamos quase 600 milhões por ano. O que é que daria para fazer com esse dinheiro? E o Estado ainda querendo pegar recursos emprestados, mais recursos emprestados. O Estado só não está mais endividado porque houve uma mudança nos critérios do Banco Central para se adquirir empréstimos e não pôde adquirir mais um empréstimo de 600 milhões, porque está assim, o Estado está desse jeito. Então tem que sanear as dívidas de Pernambuco. Pagar salário em dia de servidor é obrigação, não é nenhum feito não. Mas, por outro lado, o Estado de Pernambuco é o Estado que não investe. Nós, hoje em dia, temos metade da capacidade de investimento do Ceará, da Bahia, do Maranhão. Por quê? Por que isso? Falta de competência. Estado que não investe é Estado que não cresce, é Estado que não gera emprego, não gera desenvolvimento. Então, isso é algo que mostra que Pernambuco não vai bem, que as contas de Pernambuco não estão bem e que o Estado está numa situação bastante complicada. Desses restos a pagar, quase 300 milhões são de fornecedores da área da saúde. Depois não sabem por que falta medicamento, porque a saúde está do jeito que está. Além de tudo, o problema da saúde, eles terceirizam. Em vez de o Estado tomar conta, o Estado tomar para si o problema e resolver com a gestão pública, que nós temos funcionários muito competentes, capazes de tocar o serviço público de saúde, não. Sucateia os equipamentos, coloca um OS para tomar conta, e quando aquele equipamento, quando estava na mão do Estado, recebia X. Na mão de um OS, recebe 3X. Claro que melhora. Dê 3X para o Estado gerir, que vai melhorar também. Então, é muita coisa que está errado, é muita coisa que precisa mudar, Peruca. Olha, gente, a gente quer agradecer aqui, a gente sabe que o tempo de Marília é muito curto. Curto porque a agenda dela é pesadíssima, está percorrendo o estado todo e só em ter Marília hoje aqui, já para a gente já foi um ganho. Para a gente, do ponto a ponto, e para você, internauta, que teve a oportunidade de mais uma vez ver, ouvir a candidata a deputada federal Marília Reis. Ela é candidata a deputada federal pelo PT de Pernambuco. Marília, muito obrigado mesmo estar aqui com a gente. E se houver possibilidade daqui para o término da campanha você passar por aqui, será de bom tamanho. E se depois da campanha, para agradecer ao pessoal da região toda, que a gente tem certeza que Pernambuco está acreditando e muito em você. Peruca, eu que agradeço essa oportunidade a você, a todos os espectadores, quem está nos assistindo. Queria pedir que quem está aí nos vendo, que está com o celular na mão, procure no Facebook, no Instagram, no Twitter, Marília Arraes, segue a gente, faz seu comentário, comenta lá alguma proposta que a gente faça, as agendas que a gente está fazendo, acompanha, dê sua sugestão e com certeza a gente vai voltar depois, Peruca, porque é muita responsabilidade para a gente ter sozinho. A gente só faz as coisas bem quando a gente divide a responsabilidade delas com o povo. E é isso que eu pretendo fazer durante meu mandato de deputada federal, como eu faço durante toda a minha vida, que é andar. Disposição a gente tem. O pessoal já notou que dinheiro e estrutura a gente não tem não, mas coragem e disposição para andar Pernambuco, para conversar com as pessoas, para aprender cada dia mais, porque quando a gente conhece o Estado, a gente aprende demais e é muito bom ter essa oportunidade de estar falando com vocês, de estar informando as razões de tantas movimentações políticas, os nossos posicionamentos, e é por isso que eu peço que vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais e também durante o nosso mandato de deputada federal. Muito obrigada, Peruca. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta no programa Ponto a Ponto. Ok.